mas eu queria muito entrar na história da tua filha. Boa. Eu queria mesmo, porque foi algo que impactou a minha vida. Eu tenho falado para várias pessoas que estão perto de mim, eu tenho contado o testemunho dele. Então, assim. E é impressionante, porque a filha dele nasceu no mesmo dia que os meus gêmeos nasceu. E eu queria que você contasse um pouco de como foi. E principalmente, mano, o que Deus falou com você, como foi a sua experiência em relação a isso. E quais as revelações que Deus te deu para nesse tempo para essa estação futura agora. Perfeito. Depois dessa pregação do Pode pastor. contextualizar para dar? É. É porque eu já puxei pra cá, né? Não, mas eu acho que é ótimo. A história do meu encontro com Deus, ela é longa porque eu não tive um momento onde eu cheguei num dia e no outro dia eu estava Foi convertido. um processo. Foi um processo de conversão. E muita gente passa por esse tipo de processo. De às vezes ter promessa, receber de Deus, conhecer, ouvir falar sobre quem Deus é, ouvir falar sobre um Deus que salva, um Deus que transforma, um Deus que trouxe chamado, que trouxe ativação, que trouxe liberação, viver um tempo de deserto muito grande, talvez se desviar no meio do caminho ou se mantendo firme, manter ali num deserto, aprendendo de Deus, sair desse ambiente e aí, de repente, ter de fato um encontro. E o encontro real que a gente teve com Deus foi, depois disso, a gente foi num culto do pastor, quem estava ministrando era no domingo seguinte, a gente foi no culto na parte da manhã, o pastor Tiago Diniz estava ministrando, hoje líder do ministério Remanescentes, lá na Barra Funda. E Deus usou ele poderosamente, ele nem sabe, mas eu amo a vida dele. Porque Deus usou ele de forma poderosa para trazer a gente de volta, a gente se reconcilia com a igreja. E dentro desse ambiente a gente começa a caminhar com Cristo. E foi. Eu sou um cara meio radical. Eu entendo assim: se Deus me chamou, a partir do momento que eu entendi, que eu de fato compreendi, então acabou. Já era. Então joguei as garrafas fora, parei de beber. Passei a levar minha família para a igreja todo domingo, toda semana. E comecei a tentar entender o que Deus quer de mim. Quando o Bernardo nasce, Deus marca um tempo. Deixa eu só fazer um parênteses aqui. Aham. Eu acho que isso é o 80-20 da vida do cristão. Cara, o culto não é um encontro de ovelhas, mano. É um encontro de pastores. As ovelhas estão no mundo, mano. Tá ligado? E quando você já volta com essa consciência, eu não tô aqui pra ficar recebendo. Eu não tô aqui pra. O que a igreja pode me proporcionar? Mas, Senhor, o que é que o Senhor me chamou pra esse tempo? Qual é a minha incumbência? Sabe? Eu quero saber. Eu não tô aqui pra casa, não é à toa. Eu entendo que eu não vim aqui só pra ser cuidado. Sim. Cara, quando você entende isso, né? Cara, isso muda a sua vida cristã, cara. Entendeu? Porque você para de ser um espectador, para de ser um consumidor para ser alguém que vai prestar um culto, não para assistir um culto. E eu não era essa pessoa. Tá, não, não, não. Tá, tá. No começo eu não queria fazer nada. Uau. Então me fala mais sobre isso. Eu chego na igreja e quando a gente se reconcilia e quer viver essa vida com Deus, eu falei, eu não vou fazer nada. Eu já fiz coisa demais. Eu vivi a minha vida para a igreja. Verdade. Eu passava sábado de 7 ou 7h30, porque às vezes eu chegava atrasado, mas de 7, inclusive pedir perdão para todo mundo que eu atrapalhei com os meus atrasos. Deus está trabalhando no meu coração. Eu saí desse ambiente. Mas eu vivia na igreja de 7 horas da manhã até 7, 8 horas da noite. Se tivesse culto, ficava até às 10 da noite, no sábado. Domingo, começava às 5 horas da tarde e ia até o final do culto às 9, 10 horas da noite. Durante a semana, às vezes terça, quinta, sexta, eram dias que ou a gente ia ensaiar, ou a gente ia ministrar, ou a gente ia se preparar. Então eu vivia muito igreja o tempo O todo, servir, né? o servir. E aí eu venho e eu falo assim, não, eu tô aqui, eu vou receber de Deus. Deus veio me tratar. Eu tô aqui para ser Exatamente o que eu ovelha. tinha visto. E Deus queimando no meu coração. Você não veio só pra isso. Você não veio só pra isso. Você não veio só pra isso. E aí quando a gente vai no GC, que é o grupo de crescimento da Lagoinha,
A gente recebe de Deus. E eu era um cara que eu não acreditava no dom de profecia. Eu acreditava na manifestação profética. Eu não acreditava no ministério profético. Acreditava que os dons ministeriais de profecia tinham cessado no Antigo Testamento e Uhum, que agora era só uma manifestação pontual do dom de profecia, uhum. certo? Nesse ambiente, eu entro e eu falo assim, poxa, eu sou um cara... eu era cético, muito Uhum. cético. Terra seca, cético, não acreditava, porque eu era um cara muito racional. E, e eu não acreditava nessas coisas. Eu achava que era tudo charlatanismo. Só que aí Deus Ó, leva a gente é que pro. seu vocabulário é muito mais polido, né? Eu sempre falei assim, isso é caô de crente. Isso aí é tudo herege. E eu chego nesse lugar, cara. Uma pessoa, uma amiga, que inclusive eu recomendo que traga aqui, uma profeta. É, eu acho que ela é fantástica para você trazer aqui. A gente vai no GC e ela simplesmente ela começa a descrever minha vida, do que eu tinha conversado com a minha esposa antes de descer pro GC. E aí eu passo a entender o que Deus queria de mim. E aí eu fui ungido como profeta e eu Uau. falei, meu, e agora o que eu faço? E Deus me convida para começar a trabalhar na igreja e eu começo a trabalhar no Ministério Cure, através do GC. E tudo que me pediam, a gente começou a trabalhar em família. Eu, a Bianca e o meu filho Legal. Bernardo. Quando o Bernardo nasce, Deus habilita para a gente esse ambiente de retorno. E aí Deus tinha uma promessa. A Sofia foi profetizada. A gente, depois de um ano que a gente tinha o Bernardo, a gente gostou tanto que a gente falou, vamos ter outro. E a vida com o Bernardo não foi fácil. No começo era muito difícil. E aí, quando a gente começou a tentar ter o segundo filho, a gente fez o teste de gravidez, deu negativo por 2 vezes. Na segunda vez, eram 2 dias antes do GC. A gente chega no GC e essa nossa amiga, profeta, uma das líderes do Cure, a Letícia Ribeiro, profetiza que havia uma criança no ventre da Bianca. Uau. Junto com outras profecias, que inclusive a gente vai começar a viver agora. Glória a Deus. E aí, nesse ambiente, ela fala, ó, vai ser uma profeta para as nações, desde o nascimento ela vai pregar sobre a palavra de Deus e tal. E a gente, pô, glória a Deus, choramos bastante. Só que ninguém sabia que a gente estava tentando. A gente não tinha contado para ninguém que queria ter o segundo filho. Só eu e a Bianca sabiam. Nem os nossos pais sabiam. Porque a gente não queria ninguém falando, pô, acabaram de ter um, só tem um ano. Ah, é difícil, Só pressão espera. social, é. Uhum. Exato. E a gente quer viver daquilo que Deus mandou a gente viver e do nosso jeito. Amigo, eu tenho 4, então eu sei o que, o que você tá dizendo. Exato. Então, você sabe o dobro do que é passar por isso. E aí, nesse lugar, nesse ambiente, a gente. 2 dias depois do GC, 2 dias antes, negativo. GC, profecia. 2 dias depois, a gente faz o teste, grávidos. Grávidos. Ó. E a gente descobriu que tinha sido um falso negativo. Uau. E aí a gente falou, pô, glória a Deus, e eu já sabia no meu coração, Deus já tinha ministrado. Eu falei, é uma menina. Então, desde a concepção, a gente sabia que a Sofia viria. O Bernardo, o significado do nome dele é forte como um urso. Porque eu Ó. sabia que Deus ia trazer um ambiente onde a gente precisaria ser forte. E ele traria um filho forte para passar por esse ambiente conosco. A Sofia, a gente sabia que Deus estava trazendo, acrescentando para a gente sabedoria. Ó. A gente sabia que Deus estava ministrando para a gente essa sabedoria. Só que a gente não sabia qual que era o marco temporal que Deus tinha com a vinda da Sofia. O Bernardo era retorno. E a Sofia? Sofia, filha da promessa, filha de uma profecia, veio e, poxa, tudo lindo, tudo maravilhoso, a gente trabalhando. É, fui convidado para ser líder junto com a Bianca no Ministério Cure, aqui no Alphaville, que é uma bênção. E fomos habilitados para sermos líderes de GC. É, e aí a gente está nesse ambiente e, de repente, a Um ambiente Sofia mais de nasce. calmaria, assim, né? Hã? Um ambiente de calmaria, né? Calmaria, tá tudo funcionando dentro do que Deus trouxe pra gente. A gente tá fluindo. E eu falei, beleza, é só administrar e ir crescendo, sucesso. Sofia nasce. A gente
O GC parou de ser lá em casa, você sabe bem disso. Eu cheguei nessa fase. Chegou nessa fase, chegou no meio do turbilhão. O GC ele para na nossa casa, a gente coloca ele com outros anfitriões. Pedimos um líder interino para poder cuidar, para que a gente não expusesse ela a nenhum tipo de situação de saúde, até que ela tomasse as vacinas de 3 meses. E daí a gente começasse com retomasse a nossa vida ao normal. Sim. Quando a Sofia sai de casa para poder tomar a vacina de 2 meses, primeira vez que a Bianca pisa com ela fora do nosso apartamento. Saiu na quarta-feira, tomou a vacina ela e o meu filho Bernardo. Na sexta-feira o Bernardo começa a passar mal, vai no médico, volta com um caso gripal. A gente isola ele dela. No sábado ela começa a passar mal. No domingo a gente volta com os dois no médico. O médico fala que se ela piorar, que é para levar ela de novo. Segunda-feira a gente leva ela para o hospital, porque ela tinha piorado. O médico identifica que ela estava com bronquiolite. Na mesma segunda-feira, ela é internada às 3h43 da tarde. Na terça-feira, ela vai para o CAF, é o dispositivo de alto fluxo, né, de oxigênio. Na quarta-feira, ela vai para o CPAP. E. Que é o quê? Eu sou leigo nesses trem aí, mano. Eu sei que você é Perfeito. mais técnico e tal. Agora eu É. sou. Eu sou pós-graduado em auxiliar de técnico de enfermagem. Entendi. O, o, o CAF, ele é aquela mangueirinha que fica no Tá. nariz De de oxigênio. oxigênio. Uhum. O CPAP, se eu estiver falando errado, me desculpem, me perdoem. Mas o CPAP, ele já é um dispositivo mais potente, que ele é igual para o pessoal que ronca. É Uhum. uma máscara que coloca, que ele é uma estrutura mais pesada para fazer mais função de respiração do que o Só o CAF. oxigênio. Uhum. O oxigênio só empurra o oxigênio para Uhum. dentro Das vias aéreas. das vias aéreas. O CPAP ele já faz um trabalho diferente, porque ele já auxilia o sistema respiratório. Na quarta-feira ela estava com o CPAP. Na quinta-feira minha filha é entubada. Ó. E aí o tubo, ele faz 100% da função respiratória da criança. O nosso mundo, ele desmoronou. Eu perdi o chão. Porque eu tava com a minha filha no meu colo segunda-feira e na quinta-feira a minha filha tava se preparando para ser entubada. E esse ambiente, ele foi muito pesado, ele foi muito sério, porque na hora que você vê um filho sendo piorando constantemente e sendo preparado para poder ir para um centro cirúrgico, porque ela precisou de 2 incisões, 2 piques para poder pegar a veia cava, a veia que vai do lado do coração para passar a medicação, porque ela é muito fofinha, muito gordinha, Uhum. e ela perdeu a veia nas 4 extremidades, nos 2 braços, nas 2 pernas, deu infiltração, ficou com o braço rígido, Uhum. teve edema, hematoma. A gente chega nesse ambiente e eu não tinha uma oração da fé para fazer. Já ativado, já sabendo de Deus, já estudando no Carisma. Carisma é incrível. Você que tiver a oportunidade, faça. É uma escola fantástica. Fazendo carisma, aprendendo de Deus, fluindo nos dons, ministrando, sendo líder. De repente, eu estou numa situação onde eu não tenho uma oração para poder fazer. Onde eu estou pensando só qual que é a formação dos médicos, qual que é a qualificação, se eles sabem o que eles estão fazendo. E autorizando os procedimentos e pedindo a Deus, olha, que sejam profissionais habilitados, que sejam profissionais que sabem bastante do que estão fazendo. Na quarta-feira, antes dela ser entubada, a médica, e eu trabalhei até a terça-feira, não, eu trabalhei até a quarta-feira. Uhum. Na quarta-feira eu saio do trabalho, vou para lá, saio sem chão, porque a minha esposa mandou a foto dela com o CPAP. E aí eu chego lá, vejo aquela situação, ela com o CPAP ainda não estava nem entubada. Volto para casa na quarta-feira e eu não tinha chorado nem esboçado nenhuma reação na frente da minha esposa.
Eu passo 1h30 no estacionamento do meu prédio, chorando dentro do carro. E eu chego à consciência de que em nenhum outro momento da minha vida eu tinha sentido medo, eu tinha aprendido o que era medo naquele momento. Uau. Porque em nenhum outro momento eu tinha me sentido tão não desesperado somente, mas sem esperança. Mais do que desesperado, eu tava sem esperança. Porque o médico virou pra mim na quarta-feira antes de sair do hospital e disse: se ela não aguentar com o CPAP, a nossa última alternativa Nossa. é o Entubar. entubamento. E aí eu fiquei sem saber o que fazer. Mandei uma mensagem para minha pastora, pastora Daniela. Um beijo, pastora. Bênção de Deus na nossa vida. Eu falei para ela, falei, pastora, desculpa, eu não sei se eu tô sendo almático demais. E depois a gente pode falar sobre isso. Mas eu não sei se eu tô deixando as minhas emoções tomarem conta, mas eu tô desesperado. Eu não sei o que fazer. Eu tô com medo de perder minha filha. E aí eu mandei mensagem para ela e Deus tocou no meu coração de mandar a mensagem para a mãe da Letícia, que a gente chama de profeta maior. Fala que a Letícia é a profeta menor e ela é a profeta maior. A Dani Ribeiro, que a gente carinhosamente no Curi chama a pastora Dani e a Doni, a profeta. Mas a Dani Ribeiro é uma pessoa que Deus usa para ministrar sobre a gente, para caminhar conosco. Eu mando uma mensagem para ela e eu falo, Dani, me ajuda em oração. Porque eu acabei de mandar uma mensagem para a pastora, só que eu confio na unção que está sobre você. Eu confio que você está nesse tempo junto com a gente. Eu preciso de ajuda em oração, porque eu estou desesperado, não sei o que fazer. Estou correndo o risco de perder minha filha. E aí, mando essa mensagem, ligo para minha irmã, consegui falar com a minha irmã, me acalmo, entro para poder cuidar do meu filho, que estava ficando em casa com a minha sogra. E o meu filho começa a falar: eu não sou mais feliz, vocês me abandonaram, vocês estão fora, cadê minha irmãzinha? Porque o ritual dele é acordar, falar bom dia pra irmãzinha, dar um beijo, dar um abraço e começa o dia dele. Ele entender tudo isso, né? Até ele entender, com 2 aninhos. E a minha filha com 2 meses de idade, nesse ambiente, eu sem saber o que fazer, sem chão. Na quinta-feira eu não vou trabalhar, eu vou direto pro hospital. E aí eu chego lá, eles falam: se ela não melhorar até meio-dia, a gente vai entubar ela. E a minha filha só piora. E ali a gente naquela situação, naquele desespero, minha esposa chorando, eu tentando oferecer o apoio, o conforto, sendo o marido que Deus me criou para poder ser nesse momento. O desespero começa a ficar cada vez mais violento. E a Dani vai na parte da tarde, a profeta Dani Ribeiro, vai na parte da tarde, porque ela não tinha escutado meu áudio. Ela volta da Bahia na quarta-feira, fica em casa, dorme. Na quinta-feira de manhã, Deus fala com ela, vai pro hospital. E ela foi pro hospital, sem ter ouvido meu áudio. Uau. E ela chega, ó, Deus me mandou, eu tô aqui nesse ambiente. Ela escutou o áudio depois, falou assim, eu não sabia. É, mas meu irmão, eu preciso te falar algumas coisas. Aí eu falei, vixe. Falei, meu Deus. Ai, ai. Falei, lá vem. Nesse ambiente, senta que lá vem pedrada, né? Senta que lá vem pedrada. E aí eu me surpreendi. Ela falou assim, você tem cuidado de algumas coisas, tem vencido algumas provações, você tem se santificado e Deus recebeu. Uau. Deus tem um ambiente habilitado para você que é para você começar a acessar agora. Nesse ambiente onde Deus já te habilitou, Deus está te habilitando a autoridade sacerdotal e você precisa ministrar sobre a sua filha com a autoridade sacerdotal a cura. Glória a Deus. Eu falei, poxa, tá bom. Falei, beleza. E ela falou, ó, eu vejo que tem um decreto de morte sobre a vida da sua filha. Mas em nome de Jesus, Deus vai revogar esse decreto. Falei, glórias a Deus. E aí ela falou pra gente, fica calmo.
falou para Bianca sobre a reativação dela. E aí a gente entra nesse ambiente e ela passa a tarde conosco. Quando a gente volta isso a gente saiu do quarto porque eles estavam fazendo um procedimento Uhum. para tentar achar uma veia para passar uma sedação para ela ir para o bloco cirúrgico, Pô, para poder fazer o pique, fazer a anestesia, né? Fazer o pique e fazer o procedimento cirúrgico de colocar o catéter até o coração. E aí, quando eles chamam a gente de volta, falam assim, ó, pode abraçar ela aqui agora e tal. Eles não gostam de falar, mas pode despedir, porque a gente vai levar a filha de vocês pro bloco cirúrgico. Quando a Nossa, gente... essa hora deve ser Cara, terrivelmente. era terrível até então. É, Essa era a hora mais difícil até então. tu fala disso. Eu vou conversando e vou entrando nos assuntos, só regula o tempo aí, que eu não sei Fechou. quanto tempo que eu tenho pra poder falar. A produção depois fala pra gente aí quanto tempo a gente tem. Fechou, fechou. Mas, né? Tá. A gente entra nesse ambiente e Deus começa a me mandar ministrar sobre a vida dela. Eu começo a ministrar sobre a vida dela e a galera da enfermagem tinham 3 enfermeiras ali que estavam preparando tudo, prepara o carrinho, tira algumas coisas, desconecta e vai e volta. De repente, começa a apitar um barulho infernal de um monitor. A minha filha estava tendo a primeira parada cardiorrespiratória. Ó, Saturação dela despenca e eles tampam o monitor pra gente não ver. Nessa hora entra uma equipe de mais 6 pessoas, 2 médicos, vários enfermeiros e falam: pai e mãe, saiam do quarto. aí Meu é. coração gela, dispara, eu saio do quarto e eu penso: é assim que acaba uma promessa? Nossa, mano. É assim que aquilo que Deus entregou pra gente Mano, eu se sou vai? chorão, vai ser difícil. E aquele barulho vai tocando e as pessoas vão entrando e você vê no rosto das pessoas, e eu sei ler pessoas muito bem, as pessoas desesperadas. E eu começo a me revirar, a profeta tira a Bianca começa a chorar desesperadamente, ela leva a Bianca pra fora, começa a ministrar sobre a vida da Bianca e eu me vi sozinho no corredor da ala da UTI infantil. E eu falei: Deus, eu não tenho ninguém, eu não tenho nada. E talvez a minha filha vá embora. E aí Deus fala assim comigo: engraçado, né? Você tá com medo de orar, tá com medo das pessoas verem você orando, tá com medo das pessoas verem você não sendo racional para medicina. Você se curva diante de todo mundo, mas não se curva diante de mim. Nossa, mano. E aquilo vem ao meu coração de forma arrebatadora. Eu caio de joelhos no chão. Eu falei: Deus, então o que que o Senhor quer? É isso? Então eu vou começar a orar. Eu vou começar a ministrar. E eu comecei a orar a Deus, e eu comecei a estender as minhas mãos sobre a porta do quarto, eu comecei a lançar sobre o quarto. Falei: Deus, salva minha filha, salva minha filha, salva minha filha. E Deus falou: seu coração não está em mim. Eu falei: Deus, o que que o Senhor quer? São os meus imóveis, eu entrego os meus imóveis. É o meu emprego, eu peço demissão amanhã, Deus. Eu ligo para o meu chefe, eu peço demissão amanhã, mas salva minha filha. São os meus ministérios, eu te entrego os meus ministérios. Deus fala: seu coração ainda não está em mim. Eu falo: Deus, eu te entrego tudo que eu sou, eu faço um voto contigo, se o Senhor salvar ela. Eu não serei mais inconstante. Eu não serei mais uma pessoa que vai deixar de fazer a tua vontade, que vai fazer as coisas uma vez ou outra. E Deus fala: eu vou aceitar seu voto. E o monitor para. E eu entrei num ambiente tão profundo dessa entrega, do voto com Deus, da ministração, que quando eu abri os olhos tinha uns 12 profissionais dentro do quarto e mais uns 4 fora. E tinha uma pessoa, um profissional do meu lado com a máquina de raio-x orando junto. Uau. E aí eu orei e falaram: ó, podem entrar, ela está estável, conseguimos um acesso e conseguimos estabilizar ela, conseguimos passar um sedativo. Ela vai pro quarto cirúrgico, pro bloco cirúrgico. Então eu vou lá, ministro sobre a vida dela, passo o óleo da unção, a gente glorifica a Deus. Ela vai pro bloco cirúrgico e Deus volta com a profeta e
começa a ministrar. Você precisa de entrar nesse ambiente onde Deus te habilitou. Você está no ministério para falar sobre cura. Fale sobre cura. Ministre a cura sobre ela. Acredite. E eu recebi aquilo ali de Deus. Ela falou assim: Deus te tirou de trás das malhadas. Ele te viu. E Ele está te trazendo para um ambiente onde a sua voz vai ser usada, como Ele já te prometeu no passado, para falar sobre a palavra dele. Para falar sobre Ó, tudo aquilo que Ele glória a ministrou em Deus. você. E aí ela vem, sai desse ambiente, a gente sai desse lugar. A Sofia volta, já entubada, e a gente chora. Eu e a minha esposa, nós choramos. E dali pra frente, a gente começou algumas rotinas de ficar 48, 72 horas até a gente se revezar no ambiente. E aí a gente ficou, e a Sofia passou a ter. Quando eu ficava lá, ela tinha uma ou duas paradas cardiorrespiratórias durante a noite. Ela tinha uma ou duas desaturações. E eu passava das 72 horas, eu não dormia quase nada, porque o tempo todo o quarto de UTI, não sei se o pessoal conhece, mas o quarto de UTI é esse ambiente onde eles entram em todo o tempo. Eles abrem a porta para poder ver, para poder tirar as medições. E eu queria evitar da minha filha, da Bianca, participar disso, porque a gente sabe que a mãe tá vendo um pedaço dela ali. Sim. A minha filha era quem a minha prole, era a minha herança do Senhor, a minha promessa, a minha garotinha. E eu vi a minha esposa vendo um pedaço dela ali falecendo. E nesse ambiente, eu vi a minha filha nos primeiros 3, 4 dias, quase morreu umas 6 vezes. Nossa. E ela ia e voltava, e a gente começou a descobrir várias coisas. Da, da bronquiolite, ela evoluiu para uma pneumonia. Da pneumonia, ela ganhou uma infecção no hospital. Da infecção que ela ganhou, ela ficou anêmica. Da anemia, a gente descobriu que ela estava com sopro no coração. E Nossa, mano. todos os dias eu não tinha uma vitória para poder contar. Todas as vezes que alguém me perguntava como que ela estava sempre pior do que da última vez que perguntaram. Nossa. E Deus mandou a gente ir para esse lugar e começar a ministrar na vida dela como a gente fazia em casa. Então, para os meus filhos, eu sempre ministro na vida deles: vocês são uma bênção, vocês correrão e não se cansarão, vocês foram desejados, vocês são amados, vocês são inteligentes, Deus tem um projeto de vida para vocês, vocês cumprirão o propósito de Deus, vocês viverão para ver os frutos que o Senhor tem para fazer através de vocês. E eu comecei a ministrar sobre ela, levei meu violão, comecei a tocar dentro da UTI. E a gente começou a entrar em um outro ambiente. Eu comecei a falar com Deus, falar assim: Deus, eu não sei o que o Senhor tem para fazer em mim e através de mim, na minha família ou através da minha família. Eu comecei perguntando por quê. Depois eu comecei a falar: Deus, eu não quero mais saber o porquê, eu só quero ser aprovado. Então, o que o Senhor tem para fazer através da minha família aqui, faça. A Ó, gente está se colocando à disposição. E foi incrível, porque a gente começou a ministrar, a gente começou a tocar em outros quartos, a gente começou a ministrar a palavra de Deus para outras pessoas. A gente encontrou um casal que estava com o filho deles, o pequeno Oliver, e ele estava na mesma situação da Sofia, passando pela mesma situação da Sofia. E a gente parou tudo que a gente estava fazendo, a gente abraçou eles, nós ministramos uma oração de cura, uma oração de libertação. Eles não conheciam a Cristo e eu falei: Deus quer conhecer vocês, Cristo quer conhecer vocês. Não ó, como o fã-clube diz, como vocês às vezes acessaram em outros ambientes, mas ele quer se revelar o verdadeiro Cristo, o Yeshua HaMashiach, o Filho de Deus que tira o pecado do mundo. Ele quer se revelar ó. a vocês. E aquilo foi lindo, eles agradeceram, e a gente foi posto depois, nós mudamos de quarto, ficamos um do lado do outro.
E eu saía de lá, eles tinham de saturação juntos, eu saía de lá, ministrava na vida deles, voltava, orava, e as enfermeiras começaram a ver, a gente estava o tempo todo ou orando, ou a gente estava louvando, ou a gente estava pregando, e aí começaram a vir. Vocês são os pais da Sofia? Não, porque minha vida está acontecendo assim, 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 eu tenho Uau. esse problema, eu preciso que vocês orem por mim. Ah, vocês são os pais da Sofia? Poxa, a fé de vocês mudou a nossa percepção essa semana. Vocês são os pais da Sofia? É aqui que tem os pais de uma garotinha que os pais estão orando e só eles não saem, tá todo mundo saindo dos outros quartos e eles estão permanecendo porque o caso é grave, é gravíssimo. E a gente, E aí Deus começou a mandar, ele mandou ministrar. Algumas enfermeiras começaram a entrar para poder cuidar da Sofia e Deus mandou palavra de exortação, palavra de cuidado, palavra de conhecimento, mandou Amém. transformação, mandou resgate. A gente orou, ministrou, a gente trouxe de volta. E naquele ambiente a gente começou a ver, Deus, faz, manda mais gente. Se é isso que o Senhor tem, então manda mais. E a gente foi caminhando assim por 8 dias. Só que aí a gente chegou no ambiente onde a Sofia já estava bem debilitada, usando muitas drogas para poder trazer a sedação. E a Sofia, ela começou a rejeitar essas drogas. E começou a não funcionar mais. E o tubo já não estava mais sendo o suficiente. Até que, numa quinta-feira, a Sofia... A Bianca tava... Eu tinha ficado umas 38, 39 horas direto no hospital. Voltei para casa para poder ver o Bernardo, meu filho. Cheguei em casa, era 1 hora da manhã. 5 horas da manhã, a Bianca me liga e fala assim: corre pro hospital, que a gente tá perdendo a nossa filha. Nossa. Eu não consegui falar mais nada, eu só mandei nos grupos. E você sabe, você tava lá no grupo. Eu mandei: eu preciso de uma oração agora, eu tô perdendo a minha garotinha. Desculpa. Não, tranquilo, eu também tô chorando, não. Eu fui da minha casa até o hospital falando: Deus não pode ser real. Ela não pode ter ido embora. O Senhor prometeu. O Senhor prometeu, o Senhor prometeu, o Senhor prometeu ela, o Senhor prometeu que faria com que eu tivesse filhos e que os meus filhos seriam ministros do Senhor. O Senhor prometeu que ela seria curada. Isso não pode estar acontecendo, isso não é real, isso não é real. E aí Deus ministra no meu coração assim: eu não me movo pelo seu sentimento, eu me movo pela minha palavra. Nossa. E eu falei: Deus, eu vou conseguir. Eu falei com Deus: Deus, se o Senhor se move pela sua palavra, a tua palavra diz que o Senhor faria misericórdia até 1000 gerações daqueles que te amam. E Deus, eu te amo. O Senhor sabe que eu te amo. O Senhor sabe que eu entreguei minha vida para o Senhor. O Senhor sabe que eu tenho tentado fazer a tua vontade, que eu tenho me consertado, que eu tenho abandonado velhas práticas, que eu tenho tentado ser um novo homem, que eu tenho tentado me direcionar para tudo aquilo que o Senhor quer de mim. Eu já entreguei tudo, Deus. Salva minha garotinha. E eu chego no hospital, a minha esposa estava desesperada. A Sofia tinha tido naquela noite 3 paradas cardiorrespiratórias e a última delas ela tinha passado mais de 2 minutos e meio sem voltar. Nossa. E quando a gente chega no hospital, a médica estava em cima dela orando, falando: meu Deus, me ajuda. Sofia, me ajuda porque eu já entreguei tudo que eu tenho aqui. Nossa. Tudo que eu sei, Sofia, me ajuda. Deus me ajuda a salvar ela. Irmão, é difícil para a gente ver os recursos terrenos se esgotando frente à vida. A médica sai,
E a gente começa a orar e a minha filha tava roxinha, roxinha, toda travada, um lábio roxinho. Ela é bem branquinha. E eu olhei, eu falei assim: Deus, eu não tenho mais nada. Eu já te entreguei meu emprego, os meus bens, o meu patrimônio, o meu ministério, tudo aquilo que carrega o meu nome, eu te entreguei. E Deus falou: mas o seu coração ainda não está em mim. Eu falei: Deus, eu sou pequeno demais. Se eu falei com Deus, se ela tiver que ser, se eu tiver que fazer um sacrifício, me leva no lugar dela. Troca, me leva. Ela tem a vida toda pela frente. Ela só tem 2 meses. Eu passei pouco tempo demais com a minha filha. Mas se tiver que levar alguém, me leva no lugar dela. Se o senhor precisar de um sacrifício, me leva no lugar. Se o senhor quiser saber o que eu quero ela aqui comigo. Eu quero que o senhor salve ela. Mas se o senhor, ainda assim, permitir que ela se vá, o senhor deu, o senhor tira, o senhor será louvado em Glória todo a tempo. Deus. Eu não tenho mais nada para te entregar, então nesse momento, eu te entrego a minha filha. Eu te entrego a minha filha, ela tá roxinha. A saturação dela tá em 27%. O coraçãozinho dela tá batendo 43 batimentos por minuto. Se o Senhor quiser levar ela, eu não vou deixar de te adorar. Eu não vou te rejeitar. Porque eu sei que o Senhor não é Deus somente quando eu recebo das tuas mãos. Eu sei que o Senhor é Deus sobre todas as coisas. Eu sei que o Senhor é Deus quando eu tenho e quando eu não tenho. Eu sei que o Senhor é Deus quando o Senhor mandou minha filha. Mas eu sei que o Senhor continuará sendo Deus mesmo se ela for. Então, nesse momento, eu coloco a minha filha nas tuas mãos. Se o Senhor quiser levar, a gente vai ficar triste. Mas a gente não vai deixar de fazer a tua obra nem deixar de te adorar. A minha esposa concordou. E naquele momento, o medo, o desespero, ele saiu. E eu não sentia mais nada. Falei, se ela se for, é porque Deus mandou. Eu acabei de fazer essa oração. As enfermeiras estavam tentando reanimar ela. E aí a saturação dela volta. Voltou para os 95. O coraçãozinho dela voltou a bater 100 batimentos por minuto. Para quem não sabe, recém-nascido tem um batimento mais acelerado. O correto é ficar entre 120 e 130. Entre 110 e 130, com picos em 150. É absolutamente normal. O coração dela batia 47. Voltou para 100. E nesse ambiente, eu falo com Deus. Deus, faz o que o Senhor quiser de mim, da minha família, do meu ministério. Eu entrego não só a minha filha, mas eu entrego meu filho também. Deus vira para mim e fala: agora o seu coração tá em mim. Ó, E naquele ambiente eu fui ativado como nada poderia me ativar. Nenhum curso, nenhuma ministração. Lembra daquele Deus que eu falei que eu conheci? Daquele Deus que eu fui ateu, daquele Deus que um dia eu achei que eu tinha conhecido, o Jesus que eu aceitei, que depois eu me reconciliei. Agora eu conheço esse Deus de andar com ele. glória a Deus. Aleluia. E Deus falou comigo: a Sofia veio para marcar um tempo de ativação ministerial para vocês. Glória a Deus. Nesse ambiente, a minha esposa renunciou
toda a rejeição aos dons que ela tinha recebido desde a infância, que ela tinha rejeitado o dom dela de libertação, o dom de visão espiritual aberta. Ela renunciou à rejeição dela. Deus reativou a gente em diversos dons. A gente ajustou o nosso casamento, ajustamos a nossa vida profissional, tudo naquele quarto. Naquele ambiente, Deus colocou pra gente que Ele estava habilitando uma nova estação na nossa vida. Mas isso tudo é lindo de falar agora. Pra mim, a coisa mais linda não é o que Deus vai fazer daqui pra frente, não é o que Ele já tá fazendo. Porque eu sinto uma unção diferente. Glória a Eu Deus. sinto uma nova ativação, um novo tempo. Sim. Eu tenho caminhado com Ele. Pra mim, o mais interessante foi quem Ele me permitiu ver que Ele era. Porque Ele é Deus sobre todas as coisas. A gente passa esse ciclo, Sofia, ainda fica no tubo ainda vários dias, mas estável. Começa a se recuperar. Ela teve que fazer transfusão de sangue por conta da, da anemia. Ela foi bradicárdica, ou seja, batimento bem fraco. Foi taquicárdica, batimento muito acelerado. Sim. Mas ela não se perdeu mais. E aí a gente passa esse tempo, acelerando bastante a história. Deus ativa a gente, fala sobre promessas. Eu tive um período com Deus na saída da última aula do Carisma do primeiro ano, onde Deus ministrou sobre mim. 5 pessoas diferentes falaram, 5 pessoas que não se conhecem, disseram que a Sofia tinha um decreto de morte sobre a vida dela, mas através do posicionamento, Deus estava revogando o decreto de morte. Viram a Sofia envolvida por nuvens, por anjos, viram o anjo da morte tentando nos pegar à noite, sem a gente ter dito o que estava acontecendo. Você sabe muito bem disso, você estava nos grupos. Você sabe que a gente não ficava dando detalhes do que estava acontecendo. Sim, verdade. E as pessoas vinham trazendo isso e a gente vivendo tudo isso. E aí Deus traz pra gente essa ministração, falando: filho, agora você vai andar comigo, eu vou ativar. E você será próspero ministerialmente. Muito mais do que você chegou a ser profissionalmente. Muito mais do que você chegou a ser financeiramente. E vai chegar um tempo onde você vai precisar renunciar a mais coisas. Só que agora que eu sei que seu coração está em mim, quando você precisar renunciar, não vai ser mais um problema.